Chamo-me Felícia Fonseca, sou professora do Departamento de Ambiente e Recursos Naturais da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança e também investigadora do Centro de Investigação de Montanha do referido Instituto. De seguida vou apresentar o trabalho intitulado Efeito do fogo controlado em áreas de matos na dinâmica do armazenamento de carbono no Parque Natural Montezinho, Nordeste de Portugal. O fogo controlado foi realizado no âmbito do Plano de Gestão Florestal do referido parque e visou a proteção de um povoamento de Pinheiro Bravo contra incêndios florestais. O trabalho teve como principal objetivo avaliar o impacto do fogo controlado na dinâmica do armazenamento de carbono em comunidades arbustivas de montanha da região mediterrânea. O carbono foi determinado na biomassa aérea e na biomassa das raízes de espécies arbustivas e nos horizontes orgânicos e minerais de solo. As avaliações foram realizadas antes da aplicação do fogo controlado, 2, 6 e 36 meses após o mesmo. Como referido, o estudo decorreu no Parque Natural de Montezinho, que fica localizado no Nordeste de Portugal e abrange uma área de cerca de 75.000 hectares, estando cerca de um terço desta área coberta por matos. O estudo realizou-se sobre leptossolos úmbricos derivados do xisto, a uma altitude de 800 metros, onde predominavam as espécies Erica australis, comumente conhecida por URSS, representando 44% do coberto vegetal da área de estudo, e pelas espécies Camaspartium tridentatum, mais conhecida por carqueja, e Cistus ledanifer, também conhecida por esteva, que representavam 30% e 26% da cobertura da área, respectivamente. A temperatura média anual é de 12 graus centígrados e a precipitação média anual de 850 milímetros. Em 11 locais distribuídos aleatoriamente, foi avaliada a biomassa da vegetação arbustiva e do horizonte orgânico numa área de 0,49 metros quadrados por local. E colhidas amostras de solo nas profundidades 0,5, 5,10 e 10,20 centímetros, antes do fogo controlado, 2, 6 e 36 meses pós-fogo. A severidade do fogo foi estimada qualitativamente, com base na presença de materiais incompletamente queimados e no nível de combustão do horizonte orgânico. O fator de combustão das espécies foi avaliado com base na percentagem de biomassa consumida. A carqueja e a URSS apresentaram um fator de combustão de 80%, enquanto a esteva revelou maior resistência ao fogo com um fator de combustão de 50%. As amostras de solo foram crivadas e analisadas por combustão seca para determinar o carbono total. A matéria seca das espécies arbustivas e dos horizontes orgânicos foi convertida em carbono, multiplicando estes valores pela concentração de carbono na matéria seca. A quantidade de carbono armazenada no solo foi calculada multiplicando a concentração de carbono pela densidade aparente e a espessura da camada, com correção para o conteúdo de elementos grosseiros. Os resultados mostram que, antes da aplicação do fogo, a URSS armazena na biomassa aérea uma quantidade de carbono significativamente superior à das restantes espécies. Nos períodos de amostragem, 2 e 6 meses pós-fogo, a URSS perdeu cerca de 4 toneladas de carbono por hectare, armazenando ao fim de 36 meses cerca de metade do carbono comparativamente à situação original. As espécies carqueja e esteva tiveram um comportamento idêntico ao longo do período de amostragem, com perdas de 2 toneladas de carbono por hectare ao fim de 2 e 6 meses e de 1 tonelada por hectare no final do período experimental. A quantidade de carbono armazenada na biomassa das raízes é significativamente superior em todos os períodos de amostragem para a URSS. Antes do fogo controlado, a URSS apresentava cerca de 70% do carbono armazenado nas raízes, sendo de 36% para as espécies esteva e carqueja. Estes dados sugerem que a produção relativa de biomassa aérea e biomassa radicular é controlada por padrões de elementos específicos de cada espécie. Como o fogo foi de severidade baixa a moderada, segundo trabalhos realizados por outros autores, as raízes podem sofrer perdas de cerca de 10% por efeito do fogo, considerando-se que um período de 36 meses é suficiente para o sistema radicular se restabelecer. Os horizontes orgânicos registaram perdas de carbono, por um lado devido ao fogo e por outro devido aos processos erosivos, sendo parte dos resíduos orgânicos transportados para fora do sistema ou acumulados em pequenas depressões, ficando a superfície do solo parcialmente nua. Ao fim de 36 meses, o carbono armazenado nos horizontes orgânicos era sensivelmente metade do armazenado antes do fogo.
2 meses após o fogo, em todas as profundidades, verificou-se um ligeiro aumento de carbono no solo, porém não significativo do ponto de vista estatístico. Este aumento pode dever-se à deposição de cinzas e à decomposição do material orgânico que não sofreu combustão completa. 6 meses após o fogo, a quantidade de carbono registrou uma redução, também pouco perceptível, nas camadas mais superficiais, voltando a aumentar novamente 36 meses após o fogo, resultando num balanço final positivo. Estes aumentos de carbono no solo, embora não significativos, são extremamente importantes para a conservação do recurso solo e das suas funções ambientais e produtivas. A variação do armazenamento de carbono em relação à situação antes da aplicação do fogo mostra perdas de 7,4 e 10,8 toneladas de carbono por hectare ao fim de 2 e 6 meses, respectivamente, e ganhos de 0,7 toneladas de carbono por hectare ao fim de 36 meses. Apesar das perdas de carbono verificadas na biomassa da vegetação arbustiva e nos horizontes orgânicos, os aumentos de carbono registados no solo foram suficientes para compensar aquelas perdas, mostrando o sistema ao fim de 36 meses um valor total de carbono armazenado ligeiramente superior ao registado na situação original. O solo representa o maior reservatório de carbono, armazenando mais de 68% do carbono no sistema. Na biomassa da vegetação, o carbono ultrapassa os 29% e a contribuição do horizonte orgânico é muito pouco expressiva, representando menos de 3% do total de carbono armazenado no sistema. Passando às conclusões, os resultados mostram uma elevada redução do teor de carbono armazenado na biomassa da vegetação arbustiva e nos horizontes orgânicos do solo, registrando uma perda de cerca de 5,7 toneladas por hectare ao fim de 36 meses, sendo estes dois compartimentos, a vegetação arbustiva e os horizontes orgânicos, fontes de carbono. O carbono armazenado no solo mostrou um comportamento diferente, com tendência de aumento, portanto, é um sumidor de carbono, apresentando um acréscimo de cerca de 6,4 toneladas por hectare no final do período considerado. 2 meses após o fogo, a taxa anual de perda de carbono era de 43,5 toneladas por hectare ano, contra 21,5 após 6 meses, apresentando um ganho de 0,24 toneladas por hectare ano após 36 meses. Apesar da severidade do fogo controlado ter sido classificada de moderada a baixa, 36 meses após a sua ocorrência, ainda são visíveis os efeitos no armazenamento de carbono no sistema. Muito obrigada pela atenção prestada.